Bom, todos já devem saber como um vídeo de iceberg funciona. Só quero dizer que vão ter 5 camadas. À medida que descemos, obviamente, o conteúdo fica mais pesado, então, caso você seja sensível, cuidado ao assistir. Nesse iceberg, claro que, pelo jogo ser muito grande, algumas coisas ficaram de fora. Caso vocês gostem do vídeo e ele vá bem, né, eu vou fazer uma parte 2. Quando pensamos em lugares perigosos em Skyrim, normalmente lembramos de ruínas cheias de Draugr, covis de vampiros ou cavernas ocupadas por Mas um dos lugares mais perturbadores do jogo não tem monstros, magia ou qualquer criatura sobrenatural. Ele fica dentro da cidade de Riften, ou Cidade Desgraçada. Por fora, parece apenas um orfanato comum. O Honor Hall Orphanage é o único orfanato conhecido da província de Skyrim. É para lá que vão umas crianças que perderam os pais durante as guerras, ataques de bandidos, doenças ou qualquer outro acontecimento que as deixe sem uma família. A ideia do lugar é simples, é cuidar dessas crianças até que alguém decida adotá-las. Quem administra o orfanato é uma mulher chamada Greylodd, conhecida como todos como Greylodd, a bondosa. O apelido, no entanto, não combina em nada com a forma como ela trata os órfãos. Logo na primeira vez que o Dragonborn entra no orfanato, Greylodd pode ser vista reunindo todas as crianças apenas para humilhá-las. Ela diz que nenhuma delas tem valor, afirma que ninguém nunca vai adotá-las e deixa claro que, enquanto ela estiver viva, elas vão continuar presas naquele lugar. Nenhuma criança responde, todas permanecem em silêncio, como se já estivessem acostumados a ouvir aquilo, né? Durante a exploração do orfanato, o jogador percebe que esse comportamento não acontece apenas naquele momento. Conversando com as crianças, fica claro que os insultos fazem parte da rotina. Elas contam que Greylodd bate nelas, aplica castigos por qualquer motivo e usa o medo para manter todos obedientes. Enquanto isso, existe outra funcionária no orfanato chamada Constance Michael. Diferente de Greylodd, ela conversa com as crianças de forma calma, tenta confortá-las sempre que pode e demonstra preocupação com a situação delas. Em nenhum momento ela apoia os abusos. O problema é que ela também não consegue impedir o que acontece ali. Durante todo o período em que Greylodd está no comando, Constance simplesmente não tem autoridade para mudar a situação, sendo cúmplice devido à sua neutralidade. Explorando o prédio, o jogador encontra outro detalhe que costuma passar despercebido. Em uma das salas existe um pequeno quarto equipado com correntes e algemas presas às paredes. O jogo nunca explica diretamente para que aquele lugar era usado, mas a própria comunidade de Skyrim interpreta esse cômodo como uma sala de castigo, considerando a forma como Greylodd trata os órfãos e os relatos feitos pelas crianças. Essa interpretação faz bastante sentido. O detalhe importante é que Greylodd também impede que o orfanato cumpra sua principal função. Em vez de facilitar as adoções, ela faz exatamente o contrário. Diversos diálogos indicam que ela não demonstra interesse em encontrar novas famílias para os órfãos. Para as crianças, isso significa perder a única chance de deixar aquele lugar. É justamente essa situação que leva um dos personagens mais conhecidos dessa história a tomar uma decisão extrema. Na cidade de Windhelm vive Aventus Arentino, um garoto que também passou pelo Honor Hall. Em algum momento ele consegue fugir do orfanato, mas também sabe que Greylodd continua responsável pelas outras crianças. Sem acreditar que qualquer autoridade vá resolver o problema, Aventus tenta recorrer a outro caminho, seja um caminho que ultrapasse os limites que uma criança poderia ultrapassar. Ele realiza o ritual negro, um antigo ritual associado à Dark Brotherhood. Durante dias, ele permanece sozinho em sua casa, improvisando o ritual com partes de um esqueleto e carne fresca, repetindo o pedido para que a guilda envie um assassino até Riften. Quando o Dragonborn encontra Aventus, o garoto acredita que o ritual finalmente funcionou. Ele chega a tratar o jogador como se fosse o assassino contratado e entrega a missão de matar Greylodd. Please, how long must I do this? I keep praying, Night Mother. Why won't you answer me? Sweet mother, send your child unto me, for the sins of the unworthy must be baptized in blood and fear. Sweet mother, send your child unto me, for the sins of the unworthy must be baptized in blood and fear. Fine!
Finally! My prayers have been answered! It worked! I knew you'd come! I just knew it! I did the Black Sacrament over and over with the body and the things. And then you came! An assassin from the Dark Brotherhood! My mother, she died. I'm all alone now. So they sent me to that terrible orphanage in Riften, Honor Hall. The headmistress is an evil, cruel woman. They call her Grella the Kind, but she's not kind. She's terrible to all of us. So I ran away and came home and performed the Black Sacrament. Now you're here, and you could kill Grella the Kind. Caso o jogador aceite, basta voltar a Honor Hall. O jogador pode matá-la na frente de todos sem precisar se esconder. O que acontece depois é um dos momentos mais estranhos de Skyrim. Nenhuma criança demonstra medo, ninguém tenta fugir, ninguém chora. Assim que Grelod morre, os órfãos começam a comemorar. Algumas crianças agradecem em voz alta, outras dizem que finalmente estão livres. Em vez de perder a pessoa responsável pelo orfanato, elas reagem como se estivessem acabado de se livrar da maior ameaça que existia dentro daquele prédio. E de fato se livraram. Depois da morte de Grelod, Constance Michael assume a administração do Honor Hall. Um ponto engraçado dessa história é que a comunidade do Skyrim basicamente criou um meme interno de formas de matar a Grelod, dando uma série de vídeos no YouTube ou posts no Reddit de players registrando as formas mais aleatórias de matar essa velha maracujá de gaveta. Entre todas as missões de Skyrim, Blood on the Ice é uma das poucas que coloca o jogador para investigar um assassino em série. Em vez de enfrentar dragões ou explorar uma antiga ruína, Dragonborn precisa descobrir quem está matando mulheres dentro de Windhelm e por qual motivo. Quando a missão começa, uma multidão está reunida em um cemitério da cidade. Guardas isolaram a área enquanto o corpo de uma mulher chamada Susana, a malvada, permanece caído no chão. Ela trabalhava na estalagem Candleheart Hall e foi assassinada durante a noite. O corpo apresenta vários cortes profundos e os moradores comentam que aquela não foi a primeira vítima. Conversando com os habitantes de Windhelm, o jogador descobre que outras mulheres também desapareceram ou foram encontradas mortas nas últimas semanas. O medo começa a tomar conta da cidade, principalmente entre as mulheres que costumam andar sozinhas durante a noite. A investigação leva o Dragonborn a conversar com guardas, testemunhas e moradores. Se o jogador seguir apenas as suspeitas levantadas durante a investigação, o mago pode acabar preso, e durante algum tempo parece que o caso foi resolvido. Mas o problema é que os assassinatos continuam, e esse detalhe mostra que o verdadeiro culpado ainda está solto. Depois de continuar investigando, Dragonborn chega até Rigerin, uma antiga residência localizada em Windhelm. A casa já havia pertencido a outra família, mas permaneceu abandonada por bastante tempo. Durante a exploração, alguns detalhes chamam a atenção. Existem manchas de sangue espalhadas por diferentes cômodos, armários revirados e objetos que parecem ter sido escondidos às pressas. Em determinado momento, o jogador encontra um armário que esconde uma passagem secreta. Atrás dele existe um pequeno cômodo que não faz parte da construção original da casa. É ali que estão as evidências mais importantes de toda a investigação. O local contém uma mesa utilizada para dissecação, restos humanos espalhados pelo ambiente, ossos, recipientes com sangue e diversos instrumentos de corte. Também panfletos sobre necromancia, vários diários pertencentes ao verdadeiro assassino. Lendo esses registros, Dragonborn descobre que o responsável pelos crimes é Khalid
Callisto Corrium, proprietário do museu House of Curiosities. À primeira vista, Callisto parece apenas um colecionador excêntrico interessado em objetos raros. Durante boa parte da missão, ele ajuda na investigação e não desperta grandes suspeitas. É justamente por isso que muitos jogadores acabam ignorando os sinais que apontam para ele. Os diários revelam que Callisto perdeu a irmã, Lucilla, anos antes dos acontecimentos de Skyrim. Desde então, ele passou a acreditar que conseguiria trazê-la de volta utilizando magia. Para isso, começou a estudar necromancia e concluiu que precisava reunir partes específicas de diferentes corpos para realizar um ritual. É por esse motivo que todas as vítimas são mulheres. Cada assassinato tinha um objetivo específico. Callisto não matava de forma aleatória. Depois de cada crime, ele retirava determinadas partes dos corpos antes de abandonar a vítima, acreditando que, quando reunisse tudo o que precisava, conseguiria devolver a irmã à vida. Depois de encontrar essas provas, a investigação ainda não termina. O Dragonborn precisa impedir que Callisto faça mais uma vítima. Seguindo as informações descobertas em Egerim, o jogador consegue prever quem será o próximo alvo. Pouco tempo depois, Callisto parece seguindo uma mulher pelas ruas de Windhelm. Se o Dragonborn agir rapidamente, o assassinato antes que ele aconteça. Caso ele demore, a vítima acaba morrendo da mesma forma que as anteriores. Apesar disso, Egerim continua exatamente como estava. O cômodo escondido permanece cheio de sangue, restos humanos e ferramentas utilizadas durante os crimes continuam lá. Os diários continuam no local, registrando a forma como Callisto escolhia suas vítimas e a obsessão que ele desenvolveu depois da morte da irmã. Uma coisa impressionante é a quantidade de bugs que existem nessa quest e a quebra de narrativa quando do nada Callisto decide fazer sua próxima vítima em meio a um mercado na luz do dia. E cá entre nós, essa prática é bem comum em Skyrim. O farol de Frostfallow fica na costa norte de Skyrim, entre Dawnstar e Winterhold. O local pode ser encontrado sem que o jogador receba uma missão de algum personagem. Quando o Dragonborn entra no farol, encontra a casa completamente revirada e o corpo de Hamati. Perto dela existe o corpo de Shaurus, e junto aos restos de Hamati está o diário de seu marido Habit. É através desse diário que o jogador começa a entender quem morava ali. A Habit passaram muitos anos trabalhando em navios, viajando entre Hammerfell e Solstheim. Depois de economizarem dinheiro durante anos, os dois finalmente conseguiram comprar o farol. A ideia era se aposentar naquele lugar e passar os próximos anos vivendo ali. Os filhos do casal, Mani e Sudi, não gostaram muito da mudança. Eles já eram jovens o bastante para seguir suas próprias vidas, mas os pais queriam passar mais alguns anos com eles antes que isso acontecesse. Hamati também percebia que Habit estava ficando mais velho e havia feito com que ela prometesse uma coisa. Ela deveria colocar seus ossos no fogo do farol para que ele pudesse continuar olhando para o oceano. Nos primeiros dias, os problemas pareciam pequenos. Hamati começou a perceber que algumas coisas estavam desaparecendo do porão. Sudi também dizia que ouvia barulhos durante a noite. Mani acreditava que provavelmente eram apenas skivers e não levava muito a sério o que a irmã dizia. Com o tempo, Sudi continuou falando sobre os sons que vinham do porão. Ela dizia que conseguia ouvir algo arranhando durante a noite. Foi então que Habit decidiu fazer alguma coisa. Ele acreditava que poderiam ser skivers e resolveu ir até a cidade mais próxima para comprar algumas armadilhas. O que aconteceu na ausência de Habit não é mostrado diretamente. Quando ele voltou ao farol, encontrou Hamati morta dentro da casa. Perto do corpo havia uma criatura parecida com um grande inseto. Habit nunca tinha visto algo assim antes e chegou a pensar que poderia ser um Daedra. Ele conseguiu matar a criatura, mas logo percebeu que o problema era muito maior do que imaginava. No diário, Habit viu que a criatura tinha saído do porão, e os filhos dele não estavam mais na casa. Mani e Sudi haviam sido levados para o subterrâneo. Habit então decidiu descer atrás deles. Ele pretendia entrar no porão e trancar a porta atrás de si para impedir que as criaturas voltassem para a superfície. Esse foi o último registro escrito por ele. A partir daí, o Dragonborn precisa reconstruir o que aconteceu usando outros documentos encontrados no farol.
No quarto das crianças existe o diário de Sudi. Ela também havia percebido que havia algo errado no porão. Mais tarde, já presa nas cavernas, ela escreve que não sabe há quanto tempo está ali. Em outro trecho, conta que o pai desceu para procurar ela e Mani, mas também acabou sendo capturado. Ela pergunta se Rabid chegou a ver a mãe ou seu irmão, mas não sabe se ele ainda conseguia ouvi-la. A exploração das cavernas mostra o que aconteceu com Mani. O corpo dele está em uma área ocupada pelos Falmer. Mais adiante, o Dragonborn encontra Sudi, preso em um espaço cercado dentro do mesmo complexo subterrâneo. Ao lado dela existe uma nota manchada de sangue e uma página escrita à mão. É nesse ponto que a história deixa de ser apenas sobre uma família atacada por criaturas. Os Falmer estavam usando aquelas cavernas como abrigo e mantinham Shaurus dentro do complexo. As criaturas haviam chegado até o farol através do sistema subterrâneo ligado ao porão. Sudi estava presa e não tinha como escapar. Os registros encontrados junto ao corpo indicam que ela percebeu que seria levada para o ninho dos Shaurus. Durante o período em que ficou presa, ela também tinha acesso à adaga de ferro que seu pai havia deixado para ela. Rabid havia sido capturado pelos Falmer e, segundo os registros, estava sofrendo com o veneno dos Shaurus. Antes de ser elevado, ele deixou a adaga com Sudi. Ela acabou usando a arma para tirar a própria vida antes de ser levada pelos Falmer. Rabid também não conseguiu sair das cavernas. Conforme o Dragonborn avança pelo Frostfollow Beast, encontra cada vez mais Shaurus e Falmer até chegar às áreas mais profundas do ninho. No final existe Shaurus Reaper, muito maior do que os encontrados normalmente em Skyrim. Depois de derrotá-lo, o jogador encontra dentro da criatura os restos mortais de Rabid, junto com a chave do farol. Ainda existe uma última parte da história que o Dragonborn pode completar. Nos diários, Rabid havia explicado que queria que seus restos fossem colocados no fogo do farol quando morresse. Hamati conhecia esse desejo e havia guardado uma urna que depois pode ser usada para encontrar a chave do porão. Depois de encontrar os restos de Rabid dentro do Shaurus Reaper, o Dragonborn pode voltar ao topo do farol e colocá-los no fogo. É possível então cumprir o último pedido que Rabid havia feito antes de sua morte: deixar seus restos no farol, de frente para o oceano, onde passou a maior parte de sua vida. Pelagius VII III foi um imperador da Terceira Era conhecido como Pelagius, o Louco. Seu reinado ocorreu entre a Terceira Era 145 e Terceira Era 153, mas sua condição mental se deteriorou ao ponto de ele não conseguir mais governar sozinho. O Conselho dos Anciãos passou a exercer grande parte do poder, enquanto sua esposa, Cataria, assumiu a regência. Os relatos sobre Pelagius descrevem um homem dominado pelo medo, pela paranoia e por comportamentos cada vez mais estranhos. Ele podia interpretar situações comuns de maneira completamente diferente das outras pessoas. Em uma ocasião, tentou se comunicar com o embaixador argoniano usando apenas grunhidos que acreditava serem a língua dos argonianos. Em outra, tentou se enforcar durante um baile. Sua obsessão também podia chegar a extremos. Há relatos de que ele acordava pessoas durante a madrugada enquanto limpava o palácio. Anos depois de sua morte, na Quarta Era, em 201, a história de Pelagius volta a aparecer em Skyrim. Na cidade de Solitude, o Dragonborn pode conhecer Dervenin, um homem que pede ajuda para encontrar seu mestre. Dervenin explica que seu mestre está passando um período no Palácio Azul e que precisa convencê-lo a voltar para casa. O local é a ala de Pelagius, uma parte abandonada do Palácio Azul que permaneceu fechada durante séculos. Dervenin entrega ao Dragonborn o osso do quadril de Pelagius, que é necessário para conseguir entrar na ala. Depois de encontrar uma maneira de entrar, Dragonborn atravessa o prédio abandonado. Porém, ao avançar, algo completamente diferente acontece. O Dragonborn é levado para dentro da mente de Pelagius. Lá, Pelagius está sentado tomando chá ao lado de Sheogorath, o príncipe da Édrico da Loucura. Sheogorath explica que o Dragonborn está dentro da mente de um homem que morreu há séculos. Até então,
Ele morreu na Terceira Era. Pelagius desaparece pouco depois, deixando o Dragonborn sozinho com Sheogorath. Ao entrar naquele local, o Dragonborn também perde todo o equipamento que carregava. A única arma disponível é o Abjack, entregue por Sheogorath. A partir daí, o jogador precisa atravessar 3 partes diferentes da mente de Pelagius. Cada uma representa um aspecto de seus problemas psicológicos. A missão possui as 3 partes da mente de Pelagius. A primeira é a raiva e a confiança. Um soldado gigante bate em uma versão pequena de Pelagius. Você usa o Abjack para enfraquecer a raiva e fortalecer a confiança. A segunda parte é o medo, ou Night Terrors. Pelagius dorme assustado com seus terrores noturnos. Você usa o cajado para acordá-lo e transformar os monstros que aparecem em criaturas inofensivas. A terceira parte é a loucura e paranoia. Em uma arena com 2 Atronachs lutando, Pelagius se sente ameaçado pelos próprios guarda-costas. Você atira neles com a Abjack para resolver a mania de perseguição. A situação representa a dificuldade de Pelagius em distinguir a proteção de ameaça. Até aqueles que deveriam estar ao seu lado acabam sendo vistos como perigosos. Hogun Radiarm trabalha como açougueiro no mercado de Markarth. Ele passa boa parte do dia atrás de sua barraca vendendo carne para os moradores da cidade e costuma falar bastante sobre a qualidade dos produtos que vende. Se o Dragonborn perguntar de onde vem a carne, Hogun diz que consegue seus produtos em Dushnik Yal, uma fortaleza orc. Nesse momento, não existe nenhuma indicação clara de que ele seja diferente de qualquer outro açougueiro. O que muda essa situação acontece durante a missão A Taste of Death, ligada à princesa Daedrica Namira. A missão começa em Markarth, quando o Dragonborn descobre que o Salão dos Mortos foi fechado. O sacerdote responsável pelo local, Verulus, explica que alguns cadáveres foram encontrados com sinais de que alguém estava comendo seus restos. Ele não sabe quem está fazendo isso e decidiu impedir que novas pessoas entrassem no salão até que o problema fosse resolvido. Ao investigar o Salão dos Mortos, o Dragonborn encontra a Eola. Ela não demonstra surpresa com o que está acontecendo ali. Na verdade, começa a falar com o Dragonborn como se já soubesse que ele poderia ter interesse em carne humana. Eola explica que existe um grupo de pessoas em Markarth que segue Namira, a Senhora da Decomposição. Para eles, comer carne humana não é apenas uma forma de alimentação, faz parte da maneira como demonstram sua devoção à princesa Daedrica. Eola então conta que eles costumavam se reunir em Richcliffe Cave, mas o local foi tomado por Draugr. Ela pede que o Dragonborn limpe a caverna para que o grupo possa voltar a usá-la. Depois que os Draugr são derrotados, Eola pede ao Dragonborn que ele leve Verulus até a caverna. O sacerdote acredita que está indo até lá para ajudar a investigar o problema do Salão dos Mortos. Quando chega ao local, Eola o conduz até um altar. Verulus se deita sobre ele sem saber o que realmente está acontecendo. É nesse momento que o Dragonborn descobre quem fazia parte daquele grupo. Além de Eola, estão presentes Lisbeth, comerciante de Markarth, Baining, responsável pelos cães da cidade, Seinion, Nifanef e Hogun Radiarm. Todos estão reunidos para participar de um banquete dedicado a Namira. Hogun não está ali por acaso. Durante o banquete, os membros do grupo falam sobre seus hábitos e deixam escapar informações sobre a maneira como conseguem carne humana. Hogun é o responsável por vender carne no mercado de Markarth, e uma de suas falas sugere que parte da carne que ele vende pode não ser de animais. Ele chega a fazer um comentário sobre a carne que vende como carne bovina, deixando a informação em aberto. O jogo não mostra o Dragonborn comprando carne humana diretamente da barraca de Hogun, então não existe uma confirmação mecânica de que todo produto vendido por ele seja humano. A confirmação de que ele é um canibal vem da presença dele no banquete da Namira e dos diálogos que ele possui durante a missão. Isso também explica alguns detalhes que podem ser percebidos antes mesmo de o jogador descobrir a verdade. Hogun demonstra uma preocupação incomum com sangue e carne. Ele costuma falar sobre seus produtos e pode ficar irritado quando alguém não quer comprar o que está vendendo. Seu comportamento já parece estranho antes de o jogador descobrir que ele participa do culto de Namira.
Helga administra uma hospedaria em Riften chamada Helga's Bunk House. Ela mora e trabalha no mesmo lugar junto com a sua sobrinha, Svanna Farshield. A relação entre as duas é ruim. A Svanna deixa claro que não gosta da forma como a tia se comporta com os homens da cidade. Svanna conta ao Dragonborn que Helga se envolve com vários homens de Riften. Ela também afirma que alguns deles são casados e que a tia costuma manter relacionamentos com eles em segredo. É a partir disso que começa a missão Mark of Dibella. Svanna pede ao Dragonborn que consiga 3 objetos chamados Marks of Dibella. Esses objetos foram dados por Helga a homens com quem ela se relacionou. Entre eles estão Bolli, Indarin e Hofgrir. Os 3 homens são conhecidos em Riften, e o jogador pode encontrar cada um deles e recuperar as marcas. Em alguns casos, é possível conversar diretamente com eles sobre Helga. As falas deixam claro que os relacionamentos não eram apenas rumores espalhados pela cidade. Depois que as 3 marcas são recuperadas, Svanna pede que o Dragonborn as leve de volta para ela. O objetivo é usar as marcas para confrontar a Helga, fazer com que ela pare de se envolver com homens casados. Quando Helga percebe que o Dragonborn descobriu o que ela fazia, ela tenta impedir que a informação se espalhe. Ela chega a oferecer uma recompensa para que o jogador fique em silêncio. A relação de Helga com Dibella também aparece dentro do próprio quarto. Ela mantém um pequeno santuário dedicado à deusa e usa um amuleto de Dibella. Helga chama suas práticas sexuais de Dibellan Arts, dizendo que são uma forma de seguir os ensinamentos da deusa. O quarto também possui vários objetos que demonstram como ela trata essas práticas. Algemas presas à estrutura da cama, tiras de couro, poções de vigor, pote de mel e uma presa de Rocker. Também existem os 2 volumes de The Lust Argonian Maid, perto do santuário de Dibella. Outro objeto encontrado no quarto é uma garrafa de Falmer Blood Elixir. Ela é particularmente curiosa porque Rainjolf vende essa poção em Riften, dizendo que ela permite fazer amor como um Sebrecat. Os Greyhearts são guerreiros do Forsworn, encontrados principalmente nas áreas controladas pelo povo Richman. Eles não nascem dessa forma. Para se tornarem um Greyheart, um guerreiro precisa passar por um ritual realizado pelas Hagravens. O jogador encontra esses guerreiros em vários acampamentos dos Forsworn. À primeira vista, eles parecem apenas versões mais fortes dos inimigos comuns, mas existe um detalhe no corpo deles que explica como essa transformação acontece. Os Greyhearts não possuem um coração normal. No lugar onde deveria existir o coração humano, existe um Briarheart, uma espécie de semente de espinheiro usado pelas Hagravens durante o ritual. O jogo não mostra diretamente uma pessoa sendo transformada em Briarheart em uma cena ou cutscene. A maior parte das informações vem dos próprios corpos encontrados, dos objetos presentes nos acampamentos e de um local específico chamado Deepwood Redoubt. É ali que o Dragonborn encontra uma das maiores pistas sobre o processo. Dentro da fortaleza existe uma área usada pelas Hagravens para realizar seus rituais. Em alguns desses locais, pode encontrar Briarhearts retirados de outros guerreiros. O processo começa quando uma Hagraven escolhe um guerreiro dos Forsworn para passar pela transformação. O guerreiro é colocado sobre um altar. A Hagraven então abre o peito dele e remove seu coração. Depois disso, coloca a Briarheart no lugar. A partir daí, o corpo continua funcionando mesmo sem um coração humano. O guerreiro se transforma em um Briarheart, passa a lutar como um dos membros mais fortes de Forsworn. O processo pode ser percebido também durante o combate. Se o Dragonborn usar Pickpocket em um Briarheart antes dele entrar em combate, existe a possibilidade de roubar a Briarheart que ele carrega. Quando isso acontece, o guerreiro morre.
Antes de serem as criaturas cegas encontradas nas cavernas de Skyrim, os Falmer eram conhecidos como Elfos da Neve. Eles possuíam uma sociedade própria e viviam principalmente nas regiões que hoje fazem parte de Skyrim. Quando os Nords começaram a ocupar essas terras, os dois povos entraram em conflito. A situação ficou pior depois da Batalha da Montanha Mursring, quando muitos Falmer foram mortos ou expulsos de suas terras. Os sobreviventes acabaram procurando um lugar onde pudessem se proteger dos Nords. Foi então que algum deles procuraram os Delmer. Os Delmer aceitaram dar abrigo aos Falmer em suas cidades subterrâneas, mas havia uma condição: os Falmer teriam que consumir um tipo específico de fungo que crescia nas cavernas. Esse fungo acabou afetando profundamente seus corpos. Com o passar das gerações, os Falmer foram perdendo a visão. O processo não aconteceu de uma vez. Os efeitos do fungo foram se acumulando enquanto eles continuavam vivendo no subterrâneo. Além da cegueira, os Falmer começaram a sofrer mudanças físicas. Eles ficaram menores, deformados e passaram a apresentar características muito diferentes dos antigos Elfos da Neve. A sociedade também mudou completamente. Os Dalmer passaram a usar os Falmer como escravos. Eles trabalhavam nas cidades subterrâneas, carregavam materiais e eram utilizados em diversas tarefas dentro das instalações dos Dalmer. Enquanto isso, os Falmer continuavam consumindo fungo. Os efeitos passaram de uma geração para outra. Depois de muito tempo, praticamente todos os Falmers que viviam nas cidades dos Dalmer já haviam perdido a visão. Eles também haviam se adaptado ao ambiente subterrâneo de uma maneira que os tornou completamente diferente dos seus antepassados. A relação entre os dois povos também começou a mudar. Os Falmer eventualmente se revoltaram contra os Dalmer. A revolta aconteceu durante a Guerra da Montanha Vermelha, quando os Dalmer desapareceram de Daniel de maneira misteriosa. Sem os antigos mestres, os Falmer permaneceram nas cidades subterrâneas, mas a sociedade que existia antes da escravidão não voltou. Eles continuavam vivendo no subterrâneo e passaram a formar suas próprias comunidades, criaram colônias, construíram ninhos e passaram a domesticar os Shauros, criaturas que também vivem nas profundezas. Séculos depois, o Dragonborn encontra esses descendentes dos antigos Elfos da Neve em várias cavernas de Skyrim. Eles são completamente cegos, mas conseguem perceber a presença de outras criaturas através dos sons e das vibrações, como morcegos. Também possuem uma sociedade própria, com guerreiros, xamãs, animais domesticados e diferentes tipos de equipamentos. Podemos ver isso na caverna de Frostflow. Em alguns locais, o jogador encontra objetos que pertenciam aos antigos Falmer. Existem armas, armaduras e estátuas que mostram como eles eram antes de se transformarem nas criaturas encontradas atualmente. Um dos lugares mais importantes para essa história é Blackreach. A enorme cidade subterrânea possui estruturas construídas pelos Dalmer e também grandes comunidades de Falmer. O jogador encontra os dois povos no mesmo espaço, mesmo que os Dalmer tenham desaparecido há muito tempo. A Mirren fica abaixo da academia de Winterhold. É uma área subterrânea usada pelos estudantes e professores da academia para diferentes atividades. Mas algumas partes do local possuem uma história bem mais estranha. O Dragonborn pode chegar a Miden durante a própria exploração da academia ou enquanto realiza determinadas missões relacionadas ao colégio. Nas principais áreas existem restos de experimentos mágicos, livros e objetos espalhados pelas salas. Em uma das salas, o Dragonborn encontra um estranho pedestal cercado por restos humanos e objetos relacionados à necromancia. Ao interagir com o local, uma criatura conhecida como The Augur of Dulain pode ser encontrada. O Augur é uma entidade ligada à história da academia. Ele era originalmente Dulain, um estudante do colégio que acabou se envolvendo profundamente com a magia. Durante seus estudos, Dulain tentou obter cada vez mais conhecimento e acabou sofrendo um acidente mágico. O resultado foi a transformação de seu corpo. Dulain perdeu sua forma física e passou a existir como uma espécie de energia dentro da Miden.
O Dragonborn pode conversar com ele durante a missão Good Intentions. O Algor explica que sua antiga forma física não existe mais. Ele também fala sobre acontecimentos que estão ocorrendo dentro da academia e avisa o jogador sobre o perigo que está se aproximando. A existência do Algor mostra que os experimentos realizados pelos magos da academia nem sempre terminavam de maneira segura. Outro detalhe da Miden está relacionado aos necromantes que utilizavam o local. Existem esqueletos, cadáveres e restos de experimentos espalhados pelas salas. Alguns dos objetos encontrados indicam que diferentes tipos de magia eram testados ali, incluindo conjuração e necromancia. No entanto, não existe confirmação de que a Miden tenha sido usada especificamente para fundir tecidos humanos com essências daédricas, como algumas versões dessa história afirmam. O jogo também não apresenta relatórios dizendo que estudantes realizavam experiências para criar amalgações de carne, ou que essas criaturas eram resultado de experimentos fracassados de fusão entre humanos e daedra. O que existe de fato é a Tronash Forge, os restos de atividades mágicas e a história de Dunlai, além de outras criaturas e fenômenos encontrados dentro da Miden. A própria Forge permite criar seres que normalmente seriam invocados por magia. Entre eles estão os Atronachs, que são criaturas formadas por elementos mágicos. A história começa em Markarth, quando o Dragonborn entra em uma casa abandonada chamada Casa dos Horrores. Dentro dela, o jogador encontra um altar dedicado a Molag Bal, príncipe daédrico da dominação. Assim que o Dragonborn se aproxima do altar, a porta se fecha e Molag Bal começa a falar diretamente com ele. O príncipe daédrico explica que existe um sacerdote de Bifia que está interferindo em seus planos. Esse sacerdote é Logralf, o Teimoso. Molag Bal manda o Dragonborn encontrar Logralf e levá-lo até a casa. O jogador descobre que Logralf está sendo mantido prisioneiro por um grupo de Forsworn em uma área próxima de Markarth. Quando o Dragonborn chega ao local, pode libertá-lo. Logralf acredita que o Dragonborn veio ajudá-lo por algum motivo relacionado à sua fé. Ele não sabe que está sendo levado para uma armadilha. Depois de libertado, Logralf vai para a Casa dos Horrores e assim que eles entram, Molag Bal fecha as portas. O sacerdote então é levado até uma espécie de jaula, o qual é preso, onde Molag Bal dá ordem para o Dragonborn usar a Mace of Molag Bal contra Logralf. Molag Bal tem a intenção de fazer Logralf abandonar a sua fé e devoção a Bofia. Os primeiros golpes acabam matando o sacerdote, mas a morte não encerra o processo. Molag Bal ressuscita Logralf e ordena que o Dragonborn continue. O jogador ataca novamente Logralf e, antes dele terminar de morrer, ele abandona sua fé. Molag Bal faz algumas indagações e perguntas até que Logralf admita completamente que está submisso ao príncipe daédrico da dominação. Yes. You forsake the weak and pitiful Boethia. Yes. You're mine now, Logralf. Kill him. Após isso, Molag Bal manda o Dragonborn matar novamente Logralf, enquanto ele implora para não morrer. Depois disso, o Daédrico entrega a Mace of Molag Bal como recompensa, e assim o jogador pode usar a sua jornada. A origem dos vampiros de sangue puro está ligada diretamente a Molag Bal, personagem que a gente acabou de falar. Na história de Tamriel, existe um ritual conhecido como Rite of Daedric Prince. Ele está relacionado à origem das chamadas Filhas de Cold Harbor,
mulheres que receberam de Molag Bal uma forma extremamente poderosa de vampirismo. O ritual é descrito na história de Lamae Belpheg, considerada a primeira vampira de Tamriel. Lamae era uma sacerdotisa de Arkai. Em algum momento da Primeira Era, ela foi capturada por um grupo de homens e violentada. Depois disso, foi deixada para morrer. Molag Bal encontrou Lamae nesse estado. Como ela era uma serva de Arkai, Molag Bal decidiu profanar o corpo dela e transformá-la em algo ligado ao seu próprio domínio. Ele apareceu diante dela e a transformou na primeira vampira. Depois da transformação, Lamae passou a ser conhecida como Lamae Bal ou Lamae Belphag. A partir dela, o vampirismo começou a se espalhar. Séculos depois, outros mortais passaram a buscar diretamente a bênção de Molag Bal. O ritual realizado para criar uma filha de Cold Harbor envolve uma mulher que se entrega ao príncipe daédrico e sobrevive ao encontro com ele, ou seja, sobrevive a ser violentada por ele. A própria Serana explica parte desse processo em Downward, quando o Dragonborn pergunta sobre sua família e sobre a origem de seus poderes. Serana revela que ela e sua mãe Valérica participaram de um ritual dedicado ao Molag Bal. O pai de Serana, Harkon, também estava envolvido. Harkon havia feito uma promessa a Molag Bal. Ele ofereceria 1000 almas ao príncipe daédrico em troca de poder. Serana e Valérica acabaram sendo escolhidas para participar do ritual. O processo aconteceu em Cold Harbor, reino de Molag Bal. As duas foram submetidas ao terrível ritual e sobreviveram. Foi assim que a Serana e a Valérica se tornaram Daughters of Cold Harbor, recebendo uma forma de vampirismo diferente daquela contraída normalmente por uma pessoa mordida por um vampiro. Serana explica que esse tipo de vampirismo está diretamente ligado a essa suposta bênção de Molag Bal. O ritual não é algo que qualquer pessoa simples realiza para virar vampiro. É necessário que Molag aceite a pessoa e conceda essa transformação. É por isso que Serana possui uma linhagem de vampirismo considerada especial mesmo entre os vampiros. That voice. Oh no. It can't be. No, 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 not again. Someone, please. The memories. Oh no. The ceremony. It's coming back. Mother. Why? Molag, it's him. Please stop. Please. End it now. I don't want to suffer anymore. Um dos casos mais repulsivos de Skyrim é sobre o Arundil. Ele era um Altmer e necromante que vivia em Dawnstar. Ele realizava experimentos com mortos e, em algum momento, os moradores descobriram o que ele estava fazendo. Depois disso, Arundil foi expulso da cidade e procurou outro lugar para continuar seus estudos. Ele encontrou as ruínas de Ingvild, uma antiga estrutura localizada em uma ilha congelada ao norte de Skyrim. O local possuía várias câmaras funerárias que serviriam para os experimentos que Arundil queria realizar. No primeiro diário, escrito no primeiro dia em Wingfield, Arundil explica que ele havia deixado Dawnstar e que pretendia estudar maneiras de reanimar e controlar os mortos. No mesmo registro, ele comenta sobre as jovens de Dawnstar e deixa claro que já tinha uma obsessão por elas enquanto ainda vivia na cidade. No 8º dia, ele registra que havia encontrado vários corpos e que todos os primeiros corpos que retirou eram de mulheres. É nesse ponto que os diários começam a mostrar que os experimentos de Arundil não eram apenas estudos de necromancia. Ele passava a descrever sua atração pelos corpos que havia retirado das sepulturas. No dia seguinte, ele registra que estava com o corpo de uma das mulheres ao lado dele e que pretendia usar um cadáver mais recente em seus próximos experimentos.
A situação continua nos dias seguintes. Arundel começa a reanimar os corpos que encontra nas câmaras. Ele consegue criar servos mortos-vivos e passa a manter essas criaturas dentro de Wingfield. Alguns deles são Draugr, enquanto outros assumem uma forma diferente. Esses outros mortos-vivos são os fantasmas encontrados dentro das ruínas. Eles eram mulheres que Arundel havia matado, encontrado e depois reanimado. Algumas delas eram jovens de Dawnstar. O diário mostra que ele não estava apenas interessado em usar os corpos para seus experimentos, e queria manter essas mulheres mortas-vivas sob o seu controle. No dia 21, Arundel registra um novo acontecimento. Seus servos encontram uma mulher que havia entrado na região de Wingfield. Ele reconhece a mulher como uma moradora de Dawnstar, que já o conhecia. Ela afirma que Arundel vinha seguindo seus passos pela cidade e que o tinha visto observando-a. Arundel nega as acusações. Escreve que a mulher estava mentindo e decide que ela não poderia voltar para Dawnstar. Seus servos então matam a mulher. O corpo dela permanece ao lado de Arundel enquanto ele escreve o diário e, logo depois, ele decide usar aquele cadáver em um novo experimento porque era mais recente. Esse experimento acaba funcionando. No dia 28, Arundel escreve que conseguiu reanimar a mulher, só que dessa vez o resultado foi diferente dos experimentos anteriores. Em vez de voltar como um corpo reanimado, ela assumiu uma forma incorpórea, semelhante a um fantasma. Arundel passa então a tratar essa nova forma como algo ainda mais interessante. Ele percebe que consegue manter a criatura sob seu controle, passa a considerá-la sua serva favorita. O próprio jogo deixa vários indícios dessa relação. Um dos fantasmas pode ser encontrado próximo ao trono de Arundel e outro aparece em sua área de descanso. No dia 35, Arundel já tinha transformado Wingfield em seu próprio local de experimentos. Ele escreve que havia enviado seus servos para procurar mais pessoas que pudessem ter se perdido na região. A intenção era trazer novos corpos para Wingfield e continuar os experimentos. Ele também comenta que agora possuía espaço suficiente nas partes mais profundas das ruínas para guardar novos materiais antes de transformá-los em servos. Quando Dragonborn chega a Wingfield, encontra exatamente o resultado desses experimentos. As ruínas estão ocupadas por Draugrs e pelos fantasmas controlados por Arundel. Conforme o jogador avança pelas câmaras, também encontra os 4 volumes do diário espalhados pelo local. Os registros permitem reconstruir o que aconteceu antes da chegada do Dragonborn. Na parte mais profunda de Wingfield fica a sala onde Arundel permanece sentado em seu trono. Próximo dele está um dos fantasmas que ele criou e, em uma área próxima, existe uma gema de alma que mantém a ligação entre Arundel e seu servo. O Dragonborn pode simplesmente enfrentar Arundel e seus fantasmas, mas também existe uma forma diferente de alterar o combate. Se a gema de alma for retirada do pedestal, o fantasma próximo ao trono deixa de obedecer a Arundel e pode atacá-lo. Depois da morte de Arundel, os diários continuam sendo a principal forma de entender o que ele estava fazendo, e os 4 volumes podem ser entregues a Vekel, na Guilda dos Ladrões, que estava interessado em recuperar os escritos do Necromante. No final da quest fica bem clara a sua obsessão necrófila e ainda que os espectros sofriam muito nas mãos dele. Afinal, eles estavam conscientes o tempo inteiro, e quando a gema é quebrada, eles podem finalmente se revoltar contra aquele que perturbou o seu descanso, fez coisas tão repulsivas.